Bem, meus irmãos, começando um vídeo aqui um pouquinho diferente. Estamos aqui na entrada, aonde vai lá pra roça, Ribeirão, aonde fica a nossa igreja, aonde fica a nossa casa. E hoje a gente, o Natan tá comigo hoje, a Andressa não veio, né, filho? Tá em casa. E hoje a gente vai fazer um vídeo bem legal. Acompanha a gente aí. A gente vai mostrar aqui um local onde há muitos anos foi uns irmãos, os primeiros convertidos da mensagem, há quase 50 anos, 40 e poucos anos atrás, eles iam orar. É um local de oração, um monte aqui. E lugar onde aconteceu muitos testemunhos, muitas experiências maravilhosas. E hoje a gente vai mostrar esse lugar para vocês, tá? Então deixa o joinha se vocês não deixaram, pode compartilhar, deixa um comentário também. Tem muito mais aí pra frente, tá? Nós viemos dali. Aqui, ó, a gente vai sentido a nossa igreja, é a nossa casa. E pra cá a gente vai sentido o monte, lugar onde a gente vai mostrar pra vocês, tá? Simbora então. Lá embaixo tem um carro. A gente subiu lá onde tá aquele carro lá, ó, tá vendo? É bem alto. Tá vendo? Bem alto, é o Natan? É muito alto. Dá até pra ver a casa do... Ó, daqui dá pra ver a nossa casa, hein? Vou puxar um zoom aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Olha lá, ó. Com a parte de cima pintada, de baixo não. Tá vendo? Nossa casa. E no Ribeirão, perto da nossa igreja. Eu vou mostrar também depois onde fica a nossa igreja. Dali mais pra frente vai dar pra mostrar pra vocês. Dá pra ver nossa casa? É, eu já filmei pro pessoal aqui já, eu já mostrei. Legal. Uhum. Olha lá, pessoal, agora sim, ó. Agora dá pra ver a nossa casa lá, como é essa casa que a gente tá fazendo. Aquela ali, ó. Ali, naquela lavoura de café ali, tem um telhado aparecendo. Ali é a igreja. Ó, vou puxar o zoom agora. Olha lá, ó. É pique demais. Muito bom, gente. Ai, realmente é um descanso para a alma, tá? É um descanso. A gente que fica a semana inteira
na cidade, né? No trabalho, no comércio. Aí você vem para um lugar desse, é uma paz. E a gente não chegou ainda no local onde é o monte, tá? Onde a gente vai contar algumas experiências, algumas coisas que já aconteceram com irmãos que foram lá para orar. Meus irmãos, a gente sabe que a gente pode louvar, cantar, orar em qualquer lugar, com coração puro e sincero. Deus, os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Mas é um equilíbrio, porque você vê que em maioria dos milagres, onde Jesus fazia um milagre, onde ele realizava algo extraordinário no seu ministério, que ele teve aqui no seu ministério terreno, você logo vai ver que em alguns lugares fala, e Jesus foi ao monte a orar. O que você dá de entender com isso? Que tinha muitos lugares que ele poderia chegar num lugar à parte e orar, mas ele ia nesse monte, né, que ele sempre orava. Então a gente vê que tem algo importante em um lugar assim especial, e esse lugar aqui é um lugar, gente, muito especial. Eu vou contar para vocês, então fiquem aí, assistam, e vocês vão ver algumas coisas que já aconteceram, que eu me lembro, né? Eu vou contar as que eu lembro. Tem outras mais antigas, eu já vi alguns irmãos comentar que coisas extraordinárias já aconteceu aqui nesse monte. Então, vamos subir mais um pouquinho aqui. Tem um atalho aqui. Hoje não tá assim, um dia clarinho com sol. Talvez o vídeo ficaria melhor. O Natan tá gostando, né? No meio do mato aqui, com a motinha. É bom, né? É bom porque faz bem, faz bem. A sopa já pensei, né? Uhum. Aí você traga o violãozinho de nylon. Nossa, eu pensei nisso, eu pensado, só que... Não, na próxima vez a gente traz, que a gente não sabia assim. Eu pensei em trazer o violão, mas fiquei pensando em questão de chuva, né? Se chovesse. Nesse tempo bom, né, de vir, porque imagina um dia bem ensolarado. Assim, Não, né? se tivesse um sol mais forte, ficaria mais bonito, né? Meus irmãos, esse lugar ainda não é o lugar. A gente parou aqui. A entrada é aqui agora, tá vendo? Aqui, a entrada é aqui, ó. Tem uma cerquinha, tem 2 pau aqui. Provavelmente deve ser o meu irmão que colocou essas 2 varas aqui. E o monte fica ali, o local de oração é mais pra dentro ali. Meus irmãos, olha só. Chegou aqui, ó. Podia ter filmado. Eu não sabia quem que era. Eu até achei que fosse alguém, sei lá, alguma pessoa estranha. Mas a gente estava aqui. Esse é o Jonathan, meu sobrinho. Para quem não conhece ele aí, é o Jonathan. Mas chegou aqui, dizer que sentiu vontade de vir cá também para ter um momento, né, de paz, porque trabalha na cidade também, e, né, cabeleireiro, e a gente sabe como que é isso aí. Então mas foi bom, sem combinar, aí ó. Deu tudo certo. 3 é perfeição, né? Número 3 é de Deus, né? Mas tá bom, vou mostrar pra vocês que agora é a entrada e... Gente, tá aí, ó, o local, vou mostrar um pouco melhor para vocês, mas só essa chegada aqui, ó, já é um mistério, é um lugar que tem muitos anos, né, mais de 40 anos, como eu falei para vocês, e é um lugar que não nasce mato, Jonathan, aqui. Não nasce, tá limpo assim, alguém pode pensar, tá limpo que alguém veio cá e limpou, arrancou, não. É um lugar que não nasce árvore. Infelizmente é um lugar que pouca gente vê, né? Infelizmente, o Jonathan falou que infelizmente é um lugar que poucas pessoas vêm. Mesmo assim não sai.
não sai mato, não sai. É assim, é um mistério, né? Porque você vê que em toda a mata ela tá fechada. Fechada, vou mostrar para vocês melhor, mas aqui não. Aqui é limpo sempre. Então, é demais. Pois bem, meus irmãos, o primeiro testemunho está relacionado com essa bacia velha aqui, ó. Vou pegar ela aqui, depois eu volto lá no mesmo lugar. E por que essa bacia está aqui? Por quê, né? Vou colocar ela aqui assim, ó. Pois bem, meus irmãos, eu vou tentar resumir aqui o máximo. Talvez no ano de 1997, mais ou menos por aí, a minha irmã, a mais velha, a Natalina, ela foi cometida por uma depressão terrível, né? Nossa mãe era viva ainda nessa ocasião, inclusive a nossa mãe dava um suporte muito grande, ajudava muito ela, serviço de casa e, né, todas essas coisas. Eu tinha mais ou menos meus 10 anos nessa época. E o tempo foi passando e tratamento, nada resolvia, e ela foi só piorando, piorando. E eles se mudaram de um lugar que eles moravam aqui, Santo Antônio, e vieram aqui pro Ribeirão do Costa aqui. E ali a coisa agravou, piorou, foi só piorando. E foi mais ou menos por volta do ano 99 para 2000, algo mais ou menos, né, em torno disso aí. Então faz mais ou menos uns 25 para 26 anos isso. Depois de muita oração, né, a gente sempre vinha, eu lembro que eu era bem criança, meus 11 anos, 12, né, mais ou menos. A gente não lembra ao certo, mas é mais ou menos essa faixa etária de idade. E eu vinha junto com os irmãos aqui. Irmão Zário, que é o esposo, né, da minha irmã. E muitos outros irmãos. Eu às vezes vinha com eles aqui. E um certo dia passou um tempo e a minha irmã ela foi curada. Ela foi curada. Aquele medo, aquela angústia, aquela depressão terrível que ela tinha, ela foi curada. Só que antes disso, essa bacia era dela, era uma bacia grande assim. Eu lembro dessa bacia nova. E o meu cunhado fez a tal promessa, em oração, acredito eu. Ele falou com Deus, se Deus desse, um dia que Deus curasse a esposa dele, que é minha irmã, por completo, ele traria essa bacia aqui no monte e ia esmiuçar ela, ia amassar ela em louvor a Deus, com um pedaço de pau, com a mão, né? Do jeito que desce, para render essas batidas. Ele ia amassar a bacia toda, louvando a Deus pelo que Deus ia fazer na vida da esposa. Ele fez esse pedido e o tempo passou, e Deus, quando atendeu a oração e ela foi curada, foi liberta daquele demônio, que depressão, toda enfermidade é um demônio. E então ele cumpriu, ele lembrou que ele tinha feito essa promessa para Deus. E eu lembro como se fosse hoje. Nesse dia eu estava com os irmãos. E não tinha estrada, como vocês viram aí no vídeo, a gente subindo de moto, não tinha nada. E não tinha muita mata aqui, era um pasto e tinha uns caminhozinhos onde os bois desciam. Então pensa, era algo muito inclinado, era muito difícil de subir. E a gente veio cá e ele cumpriu aquele voto que ele tinha feito, louvando a Deus no período de louvor que teve aqui nesse lugar. Ele fez o que ele tinha prometido. E muitos anos se passaram, e essa bacia ela ficou jogada aqui nas margens, nas beiradas aqui, né? Por baixo aqui. Ela ficou jogada aí com o tempo, né? Folhas foi caindo e ela até sumiu no meio das folhas. E um certo dia, inclusive nesse clipe, se eu não me falha a memória, no clipe que a gente gravou aqui, Minha Essência, eu também quero contar algo que aconteceu nesse clipe envolvendo ele. A gente veio cá antes de gravar, a gente veio cá para ajeitar, né? Só tirar as folhas e ajeitar aqui os locais onde a gente faria os ângulos das câmeras. E eu mexendo por baixo aqui, eu achei essa bacia.
E lembrei, nossa, é a bacia que desde daquele tempo, quantos anos se passaram, mas me veio a recordação. E esses dias o meu irmão veio cá, ele achou a bacia e falou para mim que ele tinha achado e deixou aqui agora na árvore aqui, pendurada. E eu me veio isso, né, esse desejo de contar isso, né? Quantos anos, olha aí, ó, tá bem amassada, ferrujada, mas tá aqui como uma prova do que Deus fez na vida da minha irmã. O voto que meu cunhado fez, ele cumpriu, de amassar a bacia em louvor a Deus. Então, gente, são coisas que a gente guarda e eu tô contando para vocês aqui para aumentar a fé, para estimular vocês, a fé de cada um. Uma outra coisa, meus irmãos, que eu quero compartilhar com vocês também. Há muitos anos atrás vieram aqui uns irmãos e mais ou menos aqui assim, ó, eu lembro que era mais ou menos aqui assim, ó, onde eu me recordo, aqui assim, ó, tinha uma árvore aqui, semelhante a essa, mas não é igual essa aqui, né? Era uma árvore só e ela era assim, muito retinha e muito alta. E no momento da oração, às vezes a gente vai contar algo aqui e alguém vai falar assim, ah, mas por que isso? Mas a gente vai lembrar do nosso profeta, o Iliomar Rombrana, que acho que uma irmã da igreja, se não me falha a memória, na hora que ele estava pregando, depois ela comentou com o irmão Brana assim, quando você estava pregando, deu vontade de subir nas paredes, de tanto gozo, de júbilo, e o profeta diz para ela, por que você não subiu, né? Então, às vezes, você sente ali algo e você deixa de fazer. Então, esse irmão aqui na oração, ele estava aqui nesse ambiente, né, em oração. E esse irmão, cheio de unção, cheio de entusiasmo, ele subiu nessa árvore. Ele subiu e foi até lá em cima. Ele estava muito entusiasmado, com muita unção, com certeza. E ele subiu nessa árvore. E passado alguns tempos, a gente não sabe ao certo, mas foi bem rápido. Aquela árvore ela começou a murchar e a secar. E com o tempo ela até caiu, ela quebrou embaixo e hoje ela não existe aqui mais. Então, o que eu entendo com isso, no meu modo de pensar? Que devido à unção que o irmão estava ali, na sinceridade da oração, aquele momento, por que a árvore logo murchou e logo se secou? É um ato de poder. A gente logo lembra da passagem da figueira, né? Jesus falou, ninguém, ele chegou para pegar um figo, depois ele falou assim, ninguém nunca mais coma fruto de ti. E quando foi, eu acho que no outro dia, eles passaram, os discípulos viram que a figueira tinha se secado. Então você vai comparando uma coisa com a outra e você vai vendo que tem fundamento essas coisas. Então eu acredito que foi assim um sinal, uma evidência que realmente esse irmão ele estava na unção, ele não estava na unção errada, ele estava realmente ali na unção certa naquele momento, e que essa árvore se murchou e se secou ao ponto de até cair, nem existir mais onde ela estava, como um sinal. Como aqui você vê as outras árvores, elas permanecem até hoje, inclusive essa aqui mesmo. Essa árvore grossa aqui, ela é uma árvore muito antiga aqui. Eu me lembro desde quando eu era menino que eu vinha com os irmãos aqui, essa árvore ela já existia aqui. E na ocasião também, irmãos, na gravação do clipe Minha Essência, que tá aí no canal, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, aí vocês podem assistir. Foi o primeiro clipe, então não tem muita qualidade na imagem nem no áudio, mas vocês vão desfrutar com certeza. Uns 15 dias antes da gente gravar o clipe, eu chamei um primo meu, irmão Moisés, e a gente veio aqui, eu e ele. A gente sentou ali assim, mais ou menos, ó, e nesse dia estava ensolarado, tinha sol. E eu trouxe o celular para fazer uns testes aqui de gravação, para ver como ficaria o ambiente, né? E nesse vídeo que eu fiz um teste, eu comecei
o sol estava lá assim mais ou menos, ó. Era tarde. Eu comecei a filmar ali assim, ó. E vim descendo a câmera assim, vim descendo aqui assim, vim descendo. E tudo bem, filmei. E depois, eu acho que quando a gente estava descendo, eu fui assistir o vídeo. E eu notei no vídeo que quando eu comecei a filmar, deu os raios solares. Aí depois uma bolinha colorida, ela parece que ela estava dentro do raio solar. Aí os raios solares sumiram completamente, porque aí eu já filmei por trás das árvores, então não tinha como ter mais o reflexo do sol, né? Porque tá tudo tampado aqui. Era uma época que estava mais tampada, a mata estava mais verde. Então você vê no vídeo que os raios solares já não existiam mais, eles tinham acabado. Mas aquela bolinha, aquela luzinha branca veio descendo. E quando ela saiu dos raios solares, que os raios solares acabou, ela veio descendo. Se você colocar numa televisão grande, e se você conseguir puxar o zoom, é igual o formato de uma pombinha branca batendo as asinhas. Ela veio descendo aqui assim, ó. E mais ou menos aqui assim, ó. Antes dela chegar no chão, ela sumiu. Misteriosamente, tchuf, ela some. E eu fiquei entusiasmado com aquilo. Aí eu peguei, coloquei o videozinho no editor, até o que eu uso para editar vídeos, e puxei o zoom e salvei. E joguei na televisão. É um formato de uma pombinha voando. Então assim, o que eu peguei? O que eu entendi com isso? Que era assim uma vindicação, porque a letra do louvor vim até aqui, né? Derramar o meu passado. A gente é uma oração, o louvor é uma conversa com Deus. E aqui é um local de oração. É um local onde os irmãos sempre vieram e até hoje vêm irmãos aqui orar. Não vem mais em grupos grandes, né? Mas meu irmão sempre vem sozinho. E eu também vou marcar um dia para vir aqui só. Tem um momento, é muito bom. O de ontem ele veio, ele não sabia que a gente estava aqui. Ele veio sozinho para ter um momento aqui, mas topou com a gente aqui, né? Então Deus sabe todas as coisas, a gente está tendo esse companheirismo aqui. Mas ele veio sozinho para ter um momento aqui, com certeza. Ia ter um momento de oração, né, Jonathan? Olha lá, ó. Trouxe um monte de coisa. Trouxe o quê? A Bíblia trouxe. Bíblia, né? Aí trouxe a Bíblia. Biscoito. Trouxe alguma coisa para comer, né? Então você vê, ele veio com o propósito de orar sozinho, só ele. Jesus até ia no monte também só, né? Ia só orar. Então, gente, aí eu peguei isso como uma confirmação. E se você ligar o clipe aí, essa cena, eu peguei esse vídeo e montei na hora da edição, coloquei no 1 minuto e 38 para frente, 1 minuto e 39, até 1 minuto e 45, você vai ver essa cena. Gente, são coisas que a gente carrega. Então, assim, são para mim confirmações, entendeu? Coisas que Deus confirma. E entre muitos outros testemunhos, a gente lembra de mais alguns, não é possível a gente contar todos. E a gente sempre lembra, né, da Bíblia que Deus sempre trabalhou, fez coisas, grandes eventos e coisas gloriosas nos montes. Monte Horebe, Monte Sinai, Monte das Oliveiras e outros montes lá que agora fugiu da minha mente. Mas Monte Carmelo, né? Isso. Então, assim, é muito bom. Então, ó, que está aqui, né, irmãos? É muito gostoso estar aqui. Então fica aí. Se vocês gostou desse vídeo, vocês vão deixando aí o like de vocês. Pode compartilhar, deixa um comentário também o que vocês acharam, a opinião de vocês quanto a esses testemunhos. E com certeza pode compartilhar que mais alguém vai assistir, vai se deleitar também desse lugar, desses testemunhos. Tá bom, meus irmãos? Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu acho que tá bom, já ficou bem grande o vídeo. Já deu para vocês ver, já deu para vocês sentir talvez aí no vídeo o ambiente desse lugar aqui, que é uma paz, é maravilhoso estar aqui. Tá bom, meus irmãos? Vamos dar um tchau para os irmãos aí? Tchau. Deus abençoe, meus irmãos. Até o próximo vídeo aí.